Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Ronaldo, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do abastecimento de água. Nós estamos aí passando pelo início de mais uma onda de calor, segundo os órgãos de meteorologia. Uma onda de calor que deve, neste primeiro momento, durar até o final da semana. Mas há previsão de que nós tenhamos novas ondas de calor durante esse verão. E aí, é claro, as pessoas consomem mais água, mais banho, mais água para beber, mais água para tudo. Como é que a Copasa está se estruturando para não ter nenhuma surpresa no fornecimento de água? A gente está colocando em prática um plano de ação justamente para poder tentar entender isso, principalmente em função dessa nova realidade, vamos dizer assim, que a gente foi acometido aí, principalmente agora no final de novembro, com essa temperatura extremamente elevada aí, que superou todos os recordes históricos aqui na região metropolitana e, consequentemente, teve um aumento de consumo muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o consumo médio da região metropolitana de Belo Horizonte hoje, ele é de cerca de 15 mil litros por segundo, tá? E ele chegou a um pico de 18.500 litros por segundo, quer dizer, foi um aumento muito significativo e que acabou trazendo um pouco de dificuldade, principalmente para as regiões mais altas e as regiões mais longe dos nossos sistemas produtores. Então, a gente estamos com um plano de ação aí tanto de imediato, né, de curtíssimo prazo, que são ações que a gente pode tomar para minimizar isso em futuras ondas de calor, como você disse, está prevista uma aí agora para essa semana começar, e ainda em janeiro e fevereiro tem perspectivas de vir algumas outras ainda mais fortes. Então a gente está fazendo um plano que, nesse primeiro momento, ele consiste basicamente de fazer algumas adequações eletromecânicas, principalmente nas unidades de bombeamento nossa. A gente sabe, né, o abastecimento de água na região metropolitana ele é todo feito por meio de bombeamentos, a água é bombeada para a casa dos clientes. Então, a gente está fazendo uma série de adequações eletromecânicas justamente para conseguir adequar esses equipamentos para essa realidade de aumento de vazão e tentar mitigar esses impactos. Como exemplo também, só no Rio das Velhas, que é um dos sistemas nossos produtores, a gente conseguiu fazer aí alguns ajustes e melhorar aí em 10% a capacidade de produção, justamente para atender esses picos. Ronaldo, prazer falar com você novamente, é João Henrique do Vale. Ronaldo, vocês falam em minimizar essa questão do desabastecimento. Então, a gente tem, nesse primeiro momento, né, nessa nova onda de calor, se houver esse aumento do consumo da população, podemos ter, sim, esse desabastecimento. E um outro ponto, com essas obras previstas, né, até o ano que vem, a gente pode ter uma situação que não teremos mais a falta de abastecimento para parte da população, mesmo em ondas de calor? João, a ideia foi justamente dividir o plano em ações de curtíssimo prazo e ações de curto prazo. Então, nesse curtíssimo prazo, a nossa a principal meta é realmente minimizar esses impactos. A gente conseguiu mapear, de acordo com a experiência nossa dessas duas últimas ondas de calor extraordinárias que a gente teve, quais foram os locais exatos ali, com ruas onde houveram mais reclamações, para a gente tentar fazer ações pontuais e conseguir melhorar o abastecimento nessas regiões. Então, a ideia, nesse primeiro momento, nessa velocidade toda, é mitigar, lembrando que assim, o sistema da Copasa está preparado para poder enfrentar, né, uma onda normal de calor, essas variações de consumo naturais, né? O que aconteceu em novembro foi alguma coisa muito extraordinária, muito fora da curva, e que a gente tem que se preparar para que possa acontecer novamente, porque essa está sendo a nova realidade, né? Então, nós estamos tentando fazer essas adequações todas nesse curtíssimo prazo para minimizar o máximo possível. E esse plano tem ações de curto prazo, que são justamente as ações que a gente considera para o ano que vem. Quer dizer, a gente sabe que ano que vem a previsão é de vir uma nova temporada de calor extremo, muito parecida com essa. Então, aí, nesse caso, a gente já tem ações mais robustas, que seriam, por exemplo, a gente vai voltar à operação com alguns postos que a gente tem na região metropolitana, principalmente no vetor norte, que é onde são os locais que mais tiveram problema de intermitência em função de estarem mais distantes do nosso sistema de produção. Então, a nossa proposta nesse curto prazo é justamente voltar algumas fontes de produção que nós temos lá, poder incrementar o abastecimento, colocar algumas obras mais estruturantes que a gente tem em ação. A gente vai tentar agilizar isso ao máximo, que aí sim a gente consegue estar mais bem preparado para que a gente não tenha essa nova problema de intermitência numa onda de calor no ano que vem. Bom dia, Ronaldo. Ricardo Kertzmann aqui. Prazer falar com o senhor. O senhor falou agora de obras. Recentemente, vocês entregaram uma obra bastante importante, uma ampliação de uma ET lá em Nova Lima. Mas é uma obra que chegou com um certo atraso, eu diria até que com mais ou menos uns 10 anos de atraso. É uma região que cresce bastante,
o mercado imobiliário lá segue numa velocidade tremenda. Eu queria saber se está em curso, se está no planejamento da Copasa, algum tipo de obra preventiva, né? Porque, como eu falei, o mercado imobiliário está muito aquecido na região. Há alguma expectativa de obra para poder prevenir o mau cheiro, para poder prevenir os danos que acabam correndo no meio ambiente? Tem muito condomínio despejando resíduos sólidos nos córregos da região. Como que a Copasa está se preparando para essa nova temporada, né, de novas edificações no Vale do Sereno, na região de Nova Lima? Olha, o Vale do Sereno é uma região até interessante, vamos dizer assim, da região metropolitana, né, que ela tem um crescimento exponencial, né? A Copasa, ela já plantou essa obra lá agora e a gente já, enquanto implantada, a gente já está prevendo a ampliação dela justamente por causa desse crescimento. Então, assim, a Copasa está acompanhando, a gente distribui água para essa mesma região. Então, a gente tem esse número de como que é o crescimento e como que se dá o consumo. Então, a gente está, assim, preparando já para poder conseguir adequar. Então, hoje a gente conseguiu receber, né, todos os, aí no caso do esgotamento sanitário daquela região, mas nós já estamos nos preparando porque pelo crescimento lá, muito em breve, a gente já vai precisar fazer novas obras para poder dar conta de acompanhar esse crescimento acelerado. Ronaldo, desculpa. Mas de forma preventiva? Preventiva. A gente hoje já conseguiu atender a demanda, mas para você ter uma ideia, a gente com a obra em implantação, a gente já está pensando em ampliação dela justamente para poder atender esse crescimento. Ronaldo, falando novamente da questão da onda de calor, vocês já montaram o gabinete de crise que seria montado agora para enfrentar essa situação? E para finalizar, o que a Copasa tem a falar para a população para a gente evitar esse desabastecimento? Sim, nós estamos em processo de estruturação desse gabinete de crise, a gente já definiu mais ou menos os nomes, já estamos definindo como funcionaria, que a ideia é justamente, entrando numa situação dessa, a gente centralizar os esforços todos da companhia justamente para esse tipo de ação, para que a gente possa, aí, de uma forma integrada e em parceria com outros órgãos, né? Assim, a gente precisa de apoio de alguns outros órgãos do Estado, que tem nos ajudado muito, e da Prefeitura, justamente para a gente conseguir passar por situações como essa de uma forma mais tranquila e mitigar os impactos. E o que a gente tem pedido muito para a população é o consumo consciente. Aí não só em situações como essa, né? Assim, a Copasa tem esse dever ambiental de conversar com a população sobre esse assunto, né? Assim, a água é um meio ambiente, é um bem finito, né? Então a gente tem que ter o consumo consciente dele, e isso se torna mais importante nos momentos em que a gente tem alguma situação de desabastecimento, seja por causa de uma crise dessa, como também por uma paralisação normal do sistema para manutenção. Quando a água está voltando, por uma questão física mesmo, a água ela sempre vai abastecer primeiro as regiões mais baixas, para depois ela conseguir chegar nas partes mais altas. Então, a gente sempre pede à população, principalmente quando está acontecendo esses eventos de retorno da água, para que quando a água chegue na casa dela, ela ainda mantenha um consumo consciente, né? Ela evite de lavar passeios, de lavar carros com mangueira, evite de tomar banhos muito demorados, justamente para que a água possa conseguir chegar logo nas partes mais altas também, e aí na hora que o sistema esteja equilibrado, que ela possa fazer o uso normal. Ronaldo Serpa, superintendente da Copasa para a região metropolitana, muito obrigado por atender esse convite do Central 98 para essa conversa, esclarecendo todos aqueles que na região metropolitana ficam preocupados com a questão de abastecimento de água e dando a posição da Copasa e até solicitando a participação de todos nós no sentido do consumo consciente. Muito obrigado, Ronaldo. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Bom dia.